Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Flávia Pircher, ceramista. E hoje a gente vai descobrir o que aconteceu aqui com esse prato. É travessa ou a batata da onda, a batata Ruffles? Por que que esse prato empenou nesse nível? Fica aqui que você vai descobrir junto comigo. Esse prato foi modelado nesse tipo de molde de madeira. É muito comum acontecer isso e eu escuto bastante dos alunos assim: esses moldes de madeira não são legais. Mito. Esses moldes de madeira são ótimos, são excelentes. Eles permitem uma variedade de modelos, profundidades, tamanhos, conjuntos. São super bacanas mesmo, práticos e relativamente econômicos se a gente comparar com o valor de um molde de gesso, por exemplo. Eu tenho vários tipos, modelos e tamanhos desses moldes. E ele permite você fazer conjuntos, por exemplo. Olha que legal, sextavado. Esse conjunto aqui eu uso bastante de travessas. O problema não é o molde em si, é a maneira como o molde é utilizado. A primeira vez que eu vi esses moldes foi no INSICA, no congresso lá nos Estados Unidos. Mas atualmente há muitos produtores brasileiros que estão fazendo moldes maravilhosos e que a gente pode usar sem problema nenhum. Então eu vou te mostrar, vou modelar uma peça usando um molde e eu vou mostrar passo a passo como eu faço e os erros mais comuns para você evitar, para não ter uma batata da onda no lugar de uma travessa. Esses moldes podem ser utilizados acompanhados de uma espuma. Isso aqui é uma espuma, ó. Uma espuma de densidade 45. Eu gosto de forrar, então aqui a minha é grandona, eu usei uma capa de travesseiro antiga, velha. Dalila veio falar oi. Essa capa de travesseiro, ela serve pelo seguinte. Eu posso utilizar vários tipos de argila nela. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com porcelana, mas não é só a porcelana que não quer ser contaminada. Se você, por exemplo, usa uma argila vermelha, ela acaba manchando a espuma. Depois você vai colocar a branca, pode dar mancha sim. Então eu uso a capa, porque claro, é muito mais fácil de eu lavar a capa do que lavar a espuma inteira. Se eu usei uma argila e depois eu quero usar outra, eu troco a capa e aí facilmente eu tenho uma peça limpa. Então, essa é a primeira dica que eu te dou, bem valiosa. Geralmente, essa espuma, o pessoal faz o seguinte, coloca o molde aqui e pressiona contra a espuma. O que acontece é que nem sempre essa técnica dá super certo. Por quê? Quando a gente pressiona com a mão, às vezes a gente faz mais pressão de um lado, mais pressão de um outro, e isso causa uma deformação na peça. Para isso não acontecer, o ideal é que você tivesse, como num ateliê onde eu trabalhei uma vez como voluntária, eles tinham uns braços mecânicos hidráulicos. Esse braço, ele vem e faz uma pressão igual em toda a parte do molde. O molde fica preso no braço, a gente puxa uma alavanca, ele desce e igualmente ele pressiona a peça contra a espuma. A gente não consegue fazer isso. Então, eu particularmente prefiro utilizar a espuma só quando eu faço moldes pequenos, porque daí eu consigo controlar melhor a pressão que eu vou fazer nas diferentes partes do molde. Veja como eu faço. A primeira coisa é, eu vou forrar o molde com um tecido bem fininho. Pode inclusive ser os forros que a gente compra em loja de material hospitalar para forrar capa, maca, que ele é bem fininho assim, ele é quase um TNT. Então eu vou dobrar isso aqui de uma maneira a não dar diferença na peça, ó. Toma cuidado bem com as quinas aqui. E procura evitar deixar ruga, porque isso aqui, se deixar ruga, ele marca a peça, tá? Marca a argila. Aqui atrás não tem problema ficar enrugado, o problema é ficar enrugado aqui na frente, que é onde vai estar em contato com a massa cerâmica.
Eu tô utilizando aqui um tecido bem fininho, um resto de lençol, mas como eu disse, você pode usar essas, até TNT, qualquer tecido que vai fazer essa interface aqui entre a placa de argila e o molde de madeira. Depois eu vou abrir a placa com todos aqueles cuidados que eu descrevo para vocês no vídeo que eu preparei com o maior carinho sobre placa que não empena. Quem não assistiu ainda, clica no link que eu vou deixar aí no descritivo e aí você consegue acessar o caminho para assistir esse vídeo de placa que não empena. E aí eu vou abrir a placa, tomando bastante cuidado no manuseio, principalmente porque essa peça é uma peça que ela tem uma geometria, né, mais reta, mais flat assim. Então toma bastante cuidado no manuseio dessa placa durante a abertura e capricha na compactação. A hora que você estiver passando o cartão, pressiona muito bem. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu molde primeiro e eu vou marcar a distância. Eu tenho a altura, né? Então, além do perímetro que é da peça, eu vou deixar aqui, olha, uma margem um pouquinho maior, que é para dar essa altura aqui. Vou cortar. Muito bem, agora eu vou usar o molde para pressionar contra a espuma. Coloquei a espuma aqui com o forro direitinho, venho com a placa de argila, tá? Vou posicionar bem centralizado. E eu vou pressionar tentando fazer a mesma pressão dos dois lados. Só que mesmo tentando fazer a pressão, eu vou fazer esse movimento aqui. Eu vou primeiro na palma, depois ali na frente, de um lado e do outro, para garantir que toda a peça fique conformada. Fiz isso, garanti. Dou mais uma jogadinha para frente e para trás, para os lados, e aí eu levanto. Dependendo do tamanho da placa, pode acontecer que a argila gruda mais aqui. Então, o tecido serve para ajudar a não desgrudar. Vou virar, dar uma ajeitadinha. Passo aqui, olha, a espátula. E vou deixar essa peça descansar um pouquinho assim, porque ela ainda tá muito úmida. Se eu desvirar, ela vai despencar. Vou mostrar pra vocês. Se eu desvirar assim, ó, ela começa a abrir, ó, começa a despencar, tá certo? Qual que é o erro mais comum aqui neste caso? É você ter a placa de argila, vir aqui, fazer pressão só de um lado, não fazer a pressão direito do outro. A pressão não é igual pela placa inteira, o que acontece? Ele pode causar um empenamento. Segundo motivo que pode dar problema, eu não utilizo um tecido entre o molde de madeira e a argila. O que costuma acontecer? Eu vou utilizar aqui um restinho de argila para você entender. Quanto maior a área que eu tenho, a hora que eu tô com a argila aqui e pressiono, geralmente essa parte do meio aqui, ela fica grudada. A lateral, ela começa a desgrudar mais facilmente, mas o meio fica muito grudado. O que é comum fazer? É comum que o ceramista venha e puxa, e fica puxando aqui para desgrudar. Este puxar para desgrudar já dá uma boa diferença aqui e dá uma entortada, porque este movimento que eu faço aqui, ó, é exatamente isso que acontece aqui. Quando eu venho e puxo, no que eu puxo,
eu já ajudo a deformar a peça. Então, quanto maior a área de superfície em que a argila fica grudada com a madeira, maior a necessidade de você colocar um tecido para fazer essa interface. Na hora de desgrudar isso aqui, você vai entender melhor. Agora eu vou repetir o procedimento com o molde mais largo um pouquinho maior, tá? Vou forrar da mesma maneira. Agora eu tô usando uma camiseta antiga do meu filho. É um tecido elástico, bom. O que é importante é que esse tecido seja fino, tá? Não seja muito grosso, porque senão ele acaba criando as rugas e marca bem a argila. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Abri a placa com os mesmos cuidados necessários para eu ter uma peça reta no manuseio, na manipulação, virar de um lado para o outro. Vou compactar bem. Garanto que não tem nenhuma bolha nessa placa. Se tiver bolha, vem, estoura, como se estivesse aplicando uma injeção. Empurra o ar. E para fazer essa peça maior, eu não vou utilizar o molde ou a espuma. Eu vou fazer ela de uma maneira diferente, como eu gosto. Garanto que ele esteja bem retinho, ok? E agora eu vou virar e eu vou modelar ela na mão. Eu não vou utilizar a espuma. Primeira coisa que eu faço é puxar com o próprio tecido, onde a placa tá apoiada, como se eu estivesse enrolando um rocambole, sabe? E gentilmente eu viro. Vou apoiar utilizando aqui um torno de mesa, retiro o tecido e agora eu vou com o cartão de crédito ou com a borrachinha, eu vou empurrar essas laterais. Presta atenção, porque eu não vou forçar a quina, eu primeiro vou empurrar as laterais aqui. E eu utilizo sempre um movimento longilíneo, olha, para garantir que ela consiga ficar reta mesmo. Aqui, ó. Perceba que a pressão está sendo feita aqui na lateral. Aqui, na lateral. Eu não estou forçando a quina. E quando eu quero tirar as rugas que ficam, os excessos, ó, é devagarzinho, tá? Sempre aqui, ó, na lateral. Nunca força aqui. Por quê? Porque a força que a gente faz, ela pode rasgar, às vezes, essa parte aqui e estraga a peça. Então, eu venho puxando aqui. Depois que eu garantir fazer em toda a circunferência, em todo o perímetro, eu venho e acomodo a base. E é importante que você compacte bem essa base, para garantir que ela não empene. Só que ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso aqui, ela tá grudando na parte de baixo. Se a parte de baixo fosse direto à madeira, ela ia grudar muito na madeira. Ela
tá, na verdade, grudando naquele tecido que eu coloquei ali, naquele trapo de camiseta branca que eu coloquei. Então, vou garantir esta quina, movimentos compridos, únicos. E agora eu vou deixar as duas peças secarem um pouco. Até qual momento? Até o momento que eu encosto nela e ela não se mexe mais assim. Enquanto a massa cerâmica estiver muito plástica, quando eu encosto, olha, ela faz esse movimento aqui, ó. Percebe que ela tá se mexendo? Para eu desenformar, ela não pode se mexer. Mas, por outro lado, a argila não pode secar demais, porque se ela secar demais, lembra naquele vídeo que eu fiz sobre o prato com a borda rachada? O molde tá por dentro. Se ela começa a secar, ela encolhe, vai rachar e pode deformar também a peça. Então, esse tipo de molde de madeira requer muita atenção e timing. Você não pode perder o timing, que é assim que a argila começa a secar e começa a entrar no ponto de couro, que é quando ela tá úmida ainda, às vezes até deixando a marca da sua digital ao encostar na argila, mas você pega ela e ela não tá mais com essa plasticidade, ela não tá mais molenga, ela já tá firme, essa é a hora certa de desenformar esse tipo de molde. Então, a gente vai aguardar um pouquinho, depende do clima da sua região, do nível de umidade, da temperatura, tudo isso. Então, você vai ficar observando. Mesmo que ela tenha brilho ainda, que você encoste, ela deixa a marca digital, mas que ela já começa a ficar rígida, você consegue desenformar sem ela molengar e perder a forma, essa é a hora certa de você desenformar. Então, vamos esperar um pouquinho e daqui a pouco a gente já vai conseguir desenformar essas peças. Durante o processo de secagem, pode acontecer de dar essas trinquinhas aqui. Você vem com um cartão plástico e dá uma leve compactada. Pode também ser esteca de madeira. Só compactar. Não molha, não passa água, nada. Nada, nada, nada. Ó, só compactar que a trinca sai. Bom, então passaram-se 4 horas desde que eu modelei. Eu estou te falando as 4 horas, mas para você ter uma referência, mas vai depender muito do lugar onde você tá. Pode ser muito menos tempo ou muito mais. Hoje tá um dia um pouco chuvoso, mas tá quente. Bom, o fato é que você tem que realmente aprender a olhar a peça, a fazer a leitura da sua peça. Se eu coloco o dedo aqui, a peça tá muito úmida, ela tá gelada, eu deixo a marca digital, só que a hora que eu faço isso aqui, ela já tá dura, ela não se mexe mais. Eu não vou puxar a peça assim. Se eu puxar a argila assim, a chance de empenar é muito grande. É aquele movimento que eu falei um pouquinho anteriormente. Provavelmente essa peça estava no molde e a hora que puxou é assim que fica. Então, o momento de desenformar a peça é muito importante. Eu vou pegar uma placa de drywall. Drywall é um material que é um gesso em pó prensado entre 2 folhas de papel acartonado. Ele é super bom para ajudar a secar a peça. Ele é leve, barato, você compra uma chapa grande e corta, é super prático. Tá aqui a minha peça de drywall. Eu corto ela e depois eu passo essa fita adesiva em volta, porque aqui dentro é o gesso em pó. Se esse gesso entrar em contato com a peça já modelada, pode dar ruim. Bom, o que vai acontecer? Eu vou virar desse jeito aqui sobre o drywall, a peça. E aí você tem aqui, olha, o molde virado. Eu não vou puxar. Essa peça é muito pequena, mas poderia ser uma peça grande. Então é melhor você já pegar o costume de fazer da maneira que te dá menos problema. Eu vou primeiro tirar o molde de madeira. Por quê? Com certeza a argila não está grudada no molde de madeira. Se a argila estiver grudada em algum lugar, ela vai estar grudada no tecido. Depois que eu tirei o molde de madeira, eu puxo o tecido. E dessa forma eu preservo que
a peça de argila em nenhum momento sofreu estresse, ou eu puxei ou tentei forçar. Não faço isso nunca. Agora eu vou fazer com a maior. Como eu falei anteriormente, quanto maior a área que você tem de contato da argila com a peça de madeira, maior a chance dela empenar. Quem está se movimentando é só o tecido. Eu tô puxando o tecido, tirei aqui, ó, percebe que até onde eu não puxei ele fica grudado. Se não tivesse o tecido, o que ia ficar grudado ia ser a madeira. Eu vou aproveitar esse momento que ela ainda tá bem úmida e vou dar acabamento aqui nas laterais. Para isso eu posso usar uma esteca de corte que tem uma lâmina na ponta. Eu tiro essas rebarbas que eventualmente ficam. E posso eventualmente usar um cartão ou uma borrachinha para tirar as marquinhas. Agora eu vou deixar a peça, eu não vou pegar a peça e virar para tirar essas rebarbas. Essas rebarbas, o que vai acontecer com elas é que a peça vai secar e elas, quando a peça estiver firme, eu consigo manusear e essas rebarbas não vão grudar e eu tiro elas naturalmente. É importante que você repare que eu tento manusear a peça o menos possível e mexer ela o menos possível. Eu mexo no tecido, eu mexo no molde, mas a peça não faço a menor força com ela. Agora essas peças vão ficar aqui no drywall, secando, assim abertas, até elas atingirem o ponto de couro final, que é aquele momento que a argila começa a mudar de cor e fica um pouquinho áspera, ou o ponto de osso. Aí eu vou passar uma esponjinha nela e ela vai estar pronta para ser enfornada.